Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao Construindo um Lar Cristão, nos aprofundando a respeito do reflexo de Deus no homem, de como nós podemos refletir a imagem de Deus. Vamos hoje ver um pouco da criação do homem e da mulher e da sua união e como isso reflete a imagem de Deus, tomando as providências então para cuidar da nossa família no que se diz respeito à união conjugal. Então, vamos começar? Devemos proteger o relacionamento marido-esposa a qualquer custo, pois foi criado para revelar a imagem de Deus. Então, por que nós devemos preservar, proteger, lutar pelo relacionamento conjugal a qualquer custo? Porque foi criado para revelar a imagem de Deus. A família não é uma invenção social, não foi a sociedade, não foi a união de pessoas, não foi a ideia de um homem e de uma mulher que se uniram e falaram assim, vamos criar a família. Não. A família foi criada por Deus e como criação de Deus ela tem seu propósito eterno e por isso devemos também preservar esta questão, lembrando que nós estamos dentro de um contexto de queda, onde os propósitos para os quais Deus criou o homem e mulher não refletem exatamente, não são refletidos no nosso dia a dia, e por isso então, ao estudarmos a palavra de Deus, ao lermos os propósitos de Deus, nós devemos nos dedicar com o auxílio da graça, com o auxílio da misericórdia do Senhor, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós e com o auxílio da palavra de Deus, a transformação das nossas vidas, do nosso casamento, da nossa família, para que então possamos refletir a cada dia e cada vez mais a imagem de Deus. Então vamos ver como que nós podemos fazer isso. Qual que é o propósito, quais os objetivos do nosso estudo de hoje? Compreender a importância de proteger o relacionamento a dois. Verificar se algum terceiro ocupa o lugar central reservado para o relacionamento a dois. E fortalecer sua união conjugal pela exclusividade, fidelidade e intimidade a dois. Como sempre, vamos abrir em Gênesis 1, 27 e 28, lembrando que este é um estudo bíblico, nós estamos transmitindo pela internet, por isso não fiz uma oração aqui de maneira geral, acompanhando e conduzindo os que estão assistindo em oração, mas sempre precisamos do auxílio de Deus, do auxílio do seu Espírito que habita em nós, da sua graça, para que então possamos ser dirigidos pela palavra de Deus a realmente aplicar estas verdades nas nossas vidas. Por isso, se você não orou antes de começar a assistir o vídeo, pause o vídeo, ore, você com a sua família, se você estiver sozinho, se você estiver acompanhado, sempre indico que esse vídeo deve ser assistido acompanhado com toda a família ali, até mesmo com os filhos, sogro, sogra, quem estiver perto de você aí, que possa se juntar nesse estudo, juntem-se, porque vocês podem questionar, para que vocês possam discutir a respeito dos assuntos aqui e então aplicar de maneira mais efetiva em suas vidas. Contudo, não se esqueçam de orar. Orem, pausa o vídeo, faça uma oração, peça a graça de Deus e então retorne. Vamos lá? Gênesis 1, 27 ao 28 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Há sérias implicações para a família nisso. A proteção da imagem de Deus no casal, a propagação da imagem de Deus nos filhos e a purificação da imagem de Deus antes
e depois do casamento. E quando nós olhamos para essas questões de proteção, propagação e purificação, precisamos entender como que se dá o relacionamento do homem e da mulher a partir da criação da mulher ali no Éden, onde muda todo a questão do que foi criada, do que havia sido criado até então. Então você tinha o homem e Deus, e agora você tem uma pessoa que não é feita do barro, que é feita da costela de Adão, que é feito para Adão, para que então os dois unidos reflitam de maneira perfeita a imagem e semelhança de Deus. Então, homem e mulher foram criados para refletir a imagem de Deus. Por isso, nós devemos proteger, propagar esta imagem e purificar a imagem. Proteger, propagar e purificar. Isso então, proteção significa que entre o homem e a mulher deve ter uma proteção mútua de um do outro ali, para que a imagem de Deus seja visível na vida deles. Precisa ter propagação da imagem de Deus nos filhos. Então, os filhos, ao observarem o relacionamento do pai e mãe, aprendem a respeito de Deus, aprendem a respeito do amor conjugal, e então eles transmitem isso para os seus casamentos. Isso é uma verdade. Quando nós olhamos casamentos frustrados, quando nós olhamos casamentos destruídos, é natural você olhar no comportamento dos filhos uma falta de desejo e uma falta de responsabilidade para com o próximo no seu na sua vida. Ele não tem vontade de casar, ele prefere continuar solteiro e por isso então ele usa das outras pessoas para se satisfazer fisicamente. Então há uma transformação pior, porque ele olha a frustração de um casamento frustrado dos seus pais, acredita que isso vai refletir-se no seu casamento e ele então procura não se dedicar. Quando há um aprendizado então a respeito do propósito de Deus, muitos acabam despertando para essa distorção social e acabam encontrando esperança nas Escrituras para ver que um relacionamento pode dar certo sim, desde que haja desejo por parte do indivíduo de refletir a imagem de Deus e de ser fiel às Escrituras. Não estou falando que não estou sujeitando, então se o meu marido for bom, eu então serei uma boa esposa, se minha esposa for boa, eu serei um bom marido. Não. Quando nós aprendemos a respeito de Deus, do seu propósito para o casamento, e nós aprendemos a respeito do temor do Senhor, nós vivemos de tal maneira que, independente do próximo, eu vivo para agradar a Deus. Mesmo que o próximo não corresponda às minhas expectativas, mesmo que o próximo não tenha compromisso com Deus, mesmo que o próximo seja relapso em suas responsabilidades conjugais, eu, diante do Senhor, quando assumi o casamento, eu me propus a amar e amar até o fim. Eu me propus diante de Deus a amar o próximo, independente do que o próximo possa me fazer, independente das circunstâncias ao meu redor. E quando os meus filhos observam isso, eles aprendem pelo menos ao observar o comportamento do pai ou da mãe que teme ao Senhor, qual é a verdadeira vida cristã. Nós não podemos assumir que essa posição irá fazer com que seus filhos assumam por refletir a imagem de Deus, porque isso é uma decisão do filho, mas a partir do momento que você tem um que faça isso, ele já tem uma referência do que é viver sob o temor do Senhor, o que é refletir a imagem de Deus na sua vida. Por isso é um compromisso do indivíduo que se reflete no casamento. E isso deve ser assumido pelos dois no casamento. Quando isso acontece é maravilhoso. Mas não é sempre que isso acontece. E mesmo num casamento onde dois se comprometem a assumir esse compromisso, sempre haverá altos e baixos que corromperão a imagem de Deus. Contudo, o arrependimento e o retorno ao proposto pelas Escrituras sempre é uma realidade. O que é diferente quando há um casamento misto, onde um dos cônjuges não se propõe a seguir
a temer ao Senhor, e ele teme somente a si mesmo e as suas expectativas e vive de acordo com a sua própria vontade. E assim ele vai refletir, então, uma pessoa vai refletir a sua imagem caída e degradada pelo pecado para as outras pessoas. Por isso que a sociedade é corrompida e nós devemos aprender das Escrituras a viver de uma maneira que glorifica ao Senhor. E a purificação da imagem de Deus antes e depois do casamento é aquela questão de se manter puro, tanto antes do casamento. Aí os solteiros que estão nos ouvindo, que estão assistindo, para então, e veja que a purificação da imagem de Deus começa antes do casamento. E quando então, não acredite que a partir do momento que eu casar isso vai melhorar, porque se você levar esse tipo de casamento, de pensamento, e não consegue manter a purificação e não procura resolver o problema, não uma questão de não conseguir, mas uma questão de não procurar em Deus forças para manter-se puro neste mundo antes do casamento, você também não conseguirá fazer isso depois do casamento e terá problemas. Então, mesmo solteiro, já procure essa purificação aí antes do casamento. E aqueles que estão casados, mesmo que já vem de uma impureza anterior, Deus concede graça para que o seu casamento possa ser transformado pela sua palavra e você pode experimentar realmente o transformar de Deus na sua vida, a ponto de ter um casamento maravilhoso que glorifica a Deus, que reflete a sua imagem. Então vamos ao estudo e ver essas implicações. Gênesis 2, 24, ele vai nos dizer assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E é curioso quando nós olhamos essa passagem, pode ver aí que eu frisei por isso significa então que o que é uma conclusão com relação ao que veio antes. Então nós precisamos entender o que foi dito antes para que possamos ver olhar para essa conclusão e ela fazer sentido. E o que vem antes? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí a declaração de Adão, a primeira vez que nós vemos Adão falando, apesar de que Deus já havia trazido os animais à sua presença, ele já havia dado nome, nós sabemos que ele falava. A primeira manifestação do que Adão disse nas Escrituras é esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Mas então, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Por isso então é que Deus criou a mulher para o homem, para que os dois possam refletir a imagem de Deus. E ele então se desvencilha, né, das amarras genéticas e das responsabilidades genéticas, pois o homem, tanto a mulher quanto o homem, eles são dependentes e sujeitos aos pais até o momento do casamento, onde então há um romper deste vínculo genético e uma prioridade com relação ao casamento. E é isso que nós vamos ver, as implicações com relação a isto. Então, quais são as responsabilidades da união conjugal? Primeiro, deixa o homem pai e mãe. Segundo, se une à sua mulher. Terceiro, tornando-se os dois uma só casa. E o que significa então deixar o homem pai e mãe? Significa exclusividade do relacionamento. Então, homem e mulher, a partir do momento que se casam, eles têm um relacionamento exclusivo, onde eles são responsáveis por suas atitudes, onde eles são responsáveis pelas suas decisões, onde eles devem nutrir eles têm a liberdade de nutrir uma cultura própria do casal e estabelecer ali os parâmetros de como eles vão conduzir as suas vidas, o que não acontece no período em que você está solteiro, pois no período que você está solteiro, quem estabelece a cultura da sua família são seus pais. Então, se tem algo de errado que seu pai faz, seus pais fazem, você não tem autoridade para alterar isso, mas a partir do momento em que você se casa, você tem autoridade para fazer isso.
Mas eu veja, dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto cristão, uma família onde você tem pais cristãos, eles procurarão viver de acordo com as escrituras. Mas pode acontecer de ter algum tipo de cultura dentro deste lar cristão que não corresponda às escrituras. E é justamente aí que você tem autoridade para alterar isso no momento em que você sai da sua casa e forma o seu lar. Você vai trazer aquilo de bom que é do seu casamento, vai corrigir aquilo que estava errado no seu casamento. Em casamentos em que os pais não são cristãos e o filho é cristão, ele também não tem autoridade para mudar o relacionamento, para mudar a cultura do seu lar enquanto dependente dos seus pais. Ele muda o seu comportamento, as suas atitudes e sua sujeição à autoridade do pai. Mas ele não, a partir do momento que ele casa, ele tem autoridade para poder mudar esta cultura que vinha da casa dos pais para criar uma cultura cristã estabelecida pelas escrituras no seu casamento. Então, a exclusividade do relacionamento é quando ele deixa pai e mãe, e não antes de deixar pai e mãe, não antes do casamento. Essa liberdade ela só existe após o casamento, não antes do casamento. Se une a sua mulher, fidelidade do casal. Então, ali há várias questões, a gente pode entender aqui, a mulher foi feita para o homem. Então, a fidelidade, a união matrimonial, ela se dá entre um homem e uma mulher. Não entre um homem e um homem, não entre uma mulher e uma mulher, entre um homem e um animal, é entre um homem e sua mulher. Parece absurdo ter que frisar isso, né? Mas o tempo em que vivemos demonstra que nós devemos ter fidelidade com relação à união homem e mulher. Então quando une-se, eles deixam sua mãe, une-se, os dois passam a ter responsabilidades pela vida do outro, um do outro. E essas responsabilidades estão dentro daquilo que nós dizemos, daquilo que é um casamento heterossexual, em a união entre um homem e uma mulher. Né? E tornando-se os dois uma só casa, demonstra para a gente intimidade do casal. Então os dois se tornam uma casa, uma família, né, que vai refletir aí nas outras gerações seguintes. Então, esta intimidade, né, tornando-se uma só casa, já demonstra que não deve ter interferência de terceiros em nenhuma dessas partes. Olha lá, deixa homem pai e mãe, está falando da união de duas pessoas, exclusividade, não dá para encaixar mais alguém aí. E se une a sua mulher, fidelidade, não dá para encaixar mais alguma pessoa ou alguma coisa aí. Tornando-se os dois uma só casa, intimidade do casal, também não dá para encaixar mais alguma coisa aí. Então nós começamos a ver aí que não pode haver interferências no casamento, no relacionamento conjugal. A exclusividade, então, do relacionamento conjugal, nós vamos começar por aqui, aprofundar um pouco mais essas ideias. Mas antes, vamos refletir um pouquinho Reflete. Por que deixar pai e mãe é importante para o casal? Antes de continuar, vocês devem refletir a respeito disso. Vocês devem ter as suas conclusões. Às vezes nunca pararam para pensar a respeito disso. Por que deixar pai e mãe é importante para o casal? Mas parem e reflitam a respeito disso. Depois vocês retornem, né, dê o play novamente e continue a assistir o vídeo. A exclusividade, então, mostra o quê? O relacionamento conjugal deve tomar precedência sobre todos os outros relacionamentos, inclusive sobre o relacionamento entre pais e filhos. Então, isso serve para os dois lados, certo? Não para os dois lados, homem e mulher, estou falando, mas para os dois lados. No sentido de que tanto os seus pais não devem influenciar no seu relacionamento. O seu casamento tem preferência com relação aos seus pais, ao sogro, à sogra, quanto o seu relacionamento ele tem precedência com relação aos seus filhos.
Então, tanto os seus pais quanto os seus filhos não podem estar acima do seu casamento. Por um bom tempo ali, eu escutei bastante isso na minha infância, na minha adolescência. Eu escutei muitos casais, muitas mulheres principalmente, como elas sempre acabam se entregando mais para o casamento e quando há uma falta de responsabilidade do homem, um afastamento, uma quebra do matrimônio, elas acabam sofrendo mais por causa dessa dedicação que sempre foi mais intensa, de ouvir, ensinar as outras meninas que estavam crescendo a não se entregar completamente no casamento. Porque se o marido abandona ou se a mulher abandona, você depois fica sofrendo aí. Então sempre se relacione superficialmente, nunca tenha um relacionamento tão intenso de se entregar completamente, sempre desconfie e por aí vai. Porque isso vai criando na cabeça da pessoa uma forma de se entregar que não é um compromisso que as escrituras exigem, é um compromisso total, uma exclusividade. Você deve se entregar ao seu próximo. E é justamente isso que as escrituras dizem. Há um unir ali no sentido de unir, de grudar, de fazer parte, de ser um só. Então, não é estar juntos com uma certa distância, não é colar com fita crepe que você pode tirar facilmente, não é prender com clipes, não, é colar, de unir, de fundir uma coisa na outra. Então, a intimidade aí se mostra bem firme, justamente integrar de tal maneira que não consegue ter mais distinção entre um e outro. E se mesmo que o marido não seja crente, que a esposa não seja crente, você se converteu, você agora está descobrindo a respeito do que o Deus exige do relacionamento. Se o relacionamento sempre foi um relacionamento com um passo atrás, sempre foi um relacionamento aí meio que distante, aí agora você está vendo isso, então você tem que largar os seus medos, confiar no Senhor, entregue-se para o casamento, de cuidar com o próximo como sendo um só, dando exclusividade e intimidade para que você possa, e fidelidade, para que você possa experimentar o máximo do casamento. O medo vai existir, é claro que vai, mas a nossa confiança está no Senhor. Eu não preciso ficar me preocupando como que vai ser o futuro. O que me importa é o que Deus está me dando hoje, e pela graça de Deus eu vivo para a minha esposa com exclusividade. É assim que deve ser o nosso pensamento, é assim que deve ser, que Deus então coloca para que haja intimidade, exclusividade e fidelidade no casamento. Então, o relacionamento conjugal deve tomar precedência sobre todos os outros relacionamentos, inclusive sobre o relacionamento entre pais e filhos. A imagem de Deus não se reflete no relacionamento pai e filho na mesma intensidade. Então, não estou falando que há um rompimento, eu estou falando que no relacionamento entre o homem e a mulher conjugal é que há reflexão, onde a imagem de Deus se reflete de maneira mais intensa. Não é no seu relacionamento com seus filhos e não é no relacionamento com seus pais, mas no relacionamento íntimo do casal é que se expressa com maior intensidade a imagem de Deus. Então, por isso, deve ser dado mais atenção sobre todos os outros relacionamentos, deve ser dado mais atenção ao casamento, certo? O relacionamento conjugal deve tomar precedência sobre todos os outros relacionamentos, inclusive, pulando, cada casal casado forma um novo núcleo, um novo reflexo da imagem de Deus. Então, eu tenho minha casa, tenho meus filhos, eu estou casado e eles estão aprendendo a respeito de Deus, a respeito de um casamento cristão, da forma como eu amo minha esposa, a forma como minha esposa me ama, a forma como nós nos tratamos, a intimidade, a fidelidade, a exclusividade que dedicamos um ao outro. E no momento então que eles casarem, eles passam a ter um novo núcleo, um novo reflexo da imagem de Deus. Eles passam a ser responsáveis por refletir essa imagem. E eles devem caminhar pelas suas próprias pernas. É claro que eu estarei aqui
Quando tiver dúvida do meu filho, quando tiver dúvida da minha filha com relação a como proceder em questões do casamento, do qual eles não sabem o que fazer e eles não conseguem encontrar uma resposta, eles têm liberdade para vir procurar, mas a decisão final é deles, não sou eu que decido por eles, não sou eu que obrigo eles a tomarem a decisão, não sou eu que, mesmo como pastor, que tenho que direcionar e virar para dizer a eles como que eles devem viver. Eu explico o que as Escrituras falam e ele tem a responsabilidade de viver de uma maneira que glorifique a Deus ou não. É ele que vai responder por isso. Então, forma-se um novo reflexo da imagem de Deus. Implicações de deixar pai e mãe. Quais são as implicações? Qualquer influência ou ajuda de fora deve ser cuidadosamente avaliada com gratidão. Claro, posso chegar para o meu filho e falar assim, olha, Igor, você está aí fazendo, o que você está fazendo no seu casamento não está certo. Eu estou instruindo, meu filho então deve o quê? Ouvir aquilo, avaliar aquilo, diante de Deus, diante das Escrituras, refletir. E se ele perceber que o que eu estou dizendo não condiz com a realidade que ele está vivendo diante de Deus, no seu relacionamento, ele tem total liberdade de, mesmo reconhecendo minha vontade de ajudar, de se recusar a aceitar a minha opinião. Então é ele que vai responder. Qualquer influência ou ajuda de fora deve ser cuidadosamente avaliada, com gratidão. Não que as outras pessoas não tenham que se intrometer, todos aqueles que se preocupam uns com os outros de alguma maneira acabam tentando influenciar as suas decisões, as nossas decisões, mas nós devemos ser diante de Deus responder pelos nossos atos e, se for necessário, então, agradecer a preocupação e recusar se entender que aquilo não corresponde à realidade que Deus tem colocado na sua vida e a realidade das Escrituras. Porque muitas pessoas podem chegar com uma opinião que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, e você agradece, obrigado pela informação, obrigado pela preocupação, mas eu vou tomar a minha decisão a partir daqui. Pronto, assim a gente vai agindo com educação com as pessoas. A aliança conjugal é mais forte do que os próprios elos genéticos que nos ligam a nossos pais. Então, os nossos pais geraram um novo ser. A minha união com a minha esposa gerou um único ser. Então há um vínculo muito mais forte no casamento entre o homem e a mulher do que um vínculo entre os pais e os filhos. Os filhos estão crescendo, os filhos estão aprendendo, os filhos estão olhando para o seu casamento, olhando para as outras coisas ao seu redor, estão aprendendo a respeito do que Deus deseja. Logo mais eles crescem, eles casam e eles se desvinculam. O vínculo que nós temos com os nossos filhos, ele é temporário, é igual da mãe gerindo uma criança dentro de si. Em determinado momento, aquela criança vai nascer, o cordão umbilical será cortado e acabou. Ele já não faz mais parte do seu corpo, ele já não se alimenta do que você se alimenta. Ele já exige um alimento próprio para sobreviver, para crescer e para tomar as suas decisões no futuro. Então, vai chegar um determinado momento que os filhos vão sair. E o que vai ficar? Vai ficar o marido, vai ficar a esposa. E isso é muito importante até para prevenção de alguns problemas. Existe aquela síndrome do ninho vazio, ou seja, aquela solidão que fica justamente pelos pais que dedicaram as suas vidas a cuidar dos filhos. Muitos abandonam o relacionamento com o marido, o relacionamento com a esposa, e focam toda a sua energia no filho, e quando esses filhos vão embora, casam, vão morar longe, às vezes se afastam mesmo dos pais por livre vontade, justamente para criar a sua própria cultura. O que resta desses pais que se dedicaram a vida inteira? Acabou, não tem mais nada o que fazer. E olha como as Escrituras, ela é tão perfeita que, se a união for exatamente uma só carne, conforme as Escrituras nos ensinam, nós vamos estar firmados um no outro ali. E em Cristo os dois. E quando essa criança sair, nós não estamos sozinhos. Eu tenho minha esposa tem a mim.
Nós temos um começo novo, um princípio. Nós podemos voltar a viver um para o outro com mais intensidade ainda, viajar juntos, namorar juntos. Ali tem um recomeço de vida para aproveitar os dois juntos, para se reconhecerem, ver muitas coisas agradáveis que nós podemos olhar para trás, muitas reflexões do que foi certo, o que foi errado, que podemos fazer diferente, de como nós podemos auxiliar outros casais também a poder educar os filhos naquilo que eu acertei, naquilo que eu errei, e diante da palavra de Deus aprender muito ali. Olha como se torna agradável. Então eu dedico parte da minha vida aos meus filhos, mas isso não pode ser o centro da minha vida. Então, essa prioridade do relacionamento a dois exige uma proteção contra quaisquer terceiros que possam interferir no casamento, sejam pais, sejam filhos, seja igreja, seja pastor, seja o vizinho, seja a avó, seja quem for, seja o serviço, seja o futebol. Nada deve interferir no relacionamento a dois, no casamento. Então, nenhum terceiro, no casamento a três, nenhum terceiro pode interferir no casamento. Então, existe aí uma matéria da Veja, vocês podem procurar na internet, que fala do filiocentrismo. Os pais estão saindo para trabalhar e quando eles voltam, eles não conseguem ser pais. Então, eles tratam o filho como se fosse um rei, dando tudo o que os filhos querem, não sabem falar não para esses filhos, pois já passam tão pouco tempo com os filhos que não conseguem educar. E esses filhos tomam uma proporção de centro da vida desses pais, criando aí diversos problemas, tanto na vida do casal, quanto na vida dos filhos para a vida adulta. E que vocês podem procurar na internet e vocês vão ver que esse estudo do filiocentrismo, ele só afirma uma coisa que já é verdade, que é declarada pelas Escrituras. Então, nós podemos ali observar um estudo que fala um pouco a respeito do problema de colocar outras pessoas no centro. Tudo que interferir na união conjugal deve ser evitado a todo custo. Falar um pouco sobre a fidelidade do relacionamento conjugal. Mais uma vez, peço que parem para refletir, pausem o vídeo, leem a pergunta. Como casal casado, eu poderia colocar aqui casal, mas nós sabemos que o relacionamento íntimo, a intimidade, a fidelidade, ela só existe no momento em que vocês, na hora que se estão casados. Então, o casamento civil ali é a forma bíblica de reconhecimento do casamento. E isso é por isso que é frisado aqui. O casal casado pode fortalecer seu compromisso com a aliança conjugal. Como o casal casado pode fortalecer seu compromisso com a aliança conjugal? O que eu posso fazer para fortalecer esse vínculo conjugal? E aí isso está no "e se unirá à sua mulher". Não se trata de relacionamento sexual. Então, quando nós falamos de fidelidade, nós não estamos falando do relacionamento sexual somente, mas a dedicação e o compromisso de um com o outro. Nós veremos mais sobre esse tipo de compromisso em outro estudo, então não vou me aprofundar aqui, mas vocês já podem ir refletindo conforme nós formos estudando e trazer essa resposta, em mente para quando for tratar do assunto. Mas vamos falar um pouco da intimidade do relacionamento conjugal. Tornando-se os dois uma só casa. A consumação física do relacionamento só é abençoada quando acontece depois do compromisso exclusivo. A consumação física do relacionamento só é abençoada, frisa bem essa palavra, quando acontece depois do compromisso exclusivo. O que é um compromisso exclusivo? É um momento em que você vai lá e casa-se diante do juiz com duas testemunhas ali. E isso é importante, você tem duas pessoas ali, duas testemunhas, mais o juiz como terceira testemunha, que comprovam de que vocês criaram um vínculo de matrimonial,
Agora vocês estão casados. A consumação física só é permitida a partir depois do compromisso exclusivo. Hebreus 3 e 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Relacionamento sexual fora do casamento é impureza. Então, a Bíblia não aprova e não abençoa um relacionamento que está acontecendo fora do casamento. E adultério aqui, também se referindo a adultério, é relacionamento sexual fora do casamento. Quando já se está casado, é quando você adiciona uma terceira pessoa aí ao relacionamento, né? E isso então é visto como também um adultério. Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula. A consumação só é possível depois. Tornando-se os dois uma só carne, então, para refletir o brilho da imagem de Deus, o relacionamento conjugal precisa ser protegido contra as aberrações sexuais. Qualquer tipo de relacionamento que não é um relacionamento entre um homem e uma mulher casados, é uma aberração sexual. Seja relacionamento sozinho, seja um relacionamento com o terceiro, seja um relacionamento antes do casamento, seja um relacionamento após a perda de um dos cônjuges e que não tenha sido então reestabelecido um novo casamento com base quando um já faleceu, casamento de viúvos no caso. Então não é porque você está viúvo ou viúva que está liberado o relacionamento sexual. Não, esse relacionamento só é possível a partir do momento em que há também uma voto civil, onde há testemunhas que comprovem uma responsabilidade um do outro diante das autoridades, diante da sociedade. E também, repetindo, é a forma como as escrituras testificam e autorizam o casamento. O alvo de Satanás é desfigurar a imagem de Deus no ser humano. Então, há um propósito satânico aí de desfigurar a imagem de Deus no ser humano. E muitas teses satânicas também de pessoas aí que não têm um compromisso com Deus, querendo dizer que é saudável qualquer tipo de relacionamento sexual, mesmo que não esteja casado, sabe? Falando também que relacionamentos devem ser abertos, que isso é bom. Isso tudo é mentira. Já nos anos 60, após a Revolução Sexual, comunidades em que haviam casas em que as pessoas viviam um liberalismo sexual ali, passaram por momentos terríveis de ciúmes, assassinatos, de suicídios e diversos outros problemas. Por quê? Porque essa daí não é uma realidade, não corresponde à forma para a qual nós somos criados, não reflete a imagem de Deus, não há uma intimidade completa, sempre tem alguém que está sendo lesado com esse tipo de relacionamento, sempre que tem alguém que está sendo usado nesse tipo de relacionamento. Então isso não corresponde às escrituras, é uma invenção satânica que visa a te dar prazer, mas destruir a sua imagem e semelhança de Deus que há em você. Por isso, seu ataque contra a família que reflete a imagem de Deus tem sido mais feroz do que nunca. Ele sabe que foi destruído, Satanás sabe que foi destruído, mas enquanto não chegar ao fim, ele vai procurar fazer o maior estrago possível. Então, saber que você está sob ataque, tanto espiritual quanto físico, para que o casamento não dê certo, é uma forma de você saber que você deve estar preparado para lutar pelo casamento. Então você assume uma postura quando você sabe que está sendo atacado. Se você ignora essas coisas, você vive vulnerável. Você vai sofrer ataques e não vai estar preparado para aquilo. Nenhum soldado que se apresenta para a batalha se apresenta desprotegido. Então, saber que o seu casamento será alvo de ataques, tanto espirituais quanto físicos, torna possível que você crie situações ali de proteção familiar. Então tenha certeza disso.
o casamento é um alvo de Satanás e nós podemos ver isso claramente na sociedade em que nós vivemos, que há um levante contra o que é realmente o casamento e como ele deve se refletir. Então, como eles acreditam que o casamento é uma invenção social, a gente pode fazer do casamento de acordo como nós quisermos, desde que seja uma convenção social aí entre nós. Não. Se nós, crentes, cristãos, que cremos que Deus criou todas as coisas e deu propósito e significado para tudo aquilo que Ele criou, é Deus que determina para nós o que é, como as coisas se relacionam. E quando Deus criou a mulher, Ele criou todo o seu propósito e significado e determinou como as coisas devem acontecer. E assim, então, nós olhamos para o propósito de Deus para o casamento e buscamos viver de acordo com o que Deus disse. E isso, então, nos faz que devemos nos colocar firmes diante do Senhor, dependentes dEle e conhecedores da palavra, para que possamos tomar toda e qualquer providência necessária para fazer que o nosso casamento reflita a imagem de Deus. O momento de intimidade do casal é um momento em que os dois podem experimentar uma explosão de alegria ao se tornarem um fisicamente, expressando a intimidade de todos os outros níveis de seu ser. Então, o relacionamento sexual é tão íntimo, que ele expressa a intimidade de todos os outros níveis. Então, não tem como você ter esses relacionamentos temporários, não há intimidade. E se não há intimidade, não tem como ele refletir o prazer máximo de um casamento, de uma união. Por isso, é a última coisa que acontece. Você vem todo a questão do preparo para o casamento, o desejo pela outra pessoa, a dedicação a outra pessoa, a vontade de unirem-se ali, a pedir autorização para os pais. Parece que eu estou falando de uma outra época, mas não, eu estou falando da nossa época, desde que a gente viva de acordo com o que Deus deseja de nós. E isso, irmãos, é fantástico. Quando essas coisas são seguidas, quando essas coisas são observadas, a intimidade que é experimentada, ela excede tudo aquilo que a gente pode imaginar. A ciência vai dizer que o amor, a paixão dura 5 anos. Mas quando nós vivemos essa realidade bíblica, eu garanto, eu estou casado há 17 anos, eu garanto que o relacionamento de hoje é melhor do que o relacionamento inicial. Então, por quê? Porque há um nível de intimidade hoje que não tinha no começo, que não existe em um relacionamento superficial, que não existe em um relacionamento momentâneo. E essa intimidade eleva a experiência do relacionamento a um nível que excede entendimentos. Que somente quem vive a palavra de Deus pode dizer que isso existe de verdade. E há amor contínuo e mais intenso do que aqueles 5 primeiros anos que a ciência diz que são os melhores. Esquece isso. Elas falam isso com base em estudos que usam pessoas que não têm compromisso com Deus. Porque se fizessem isso com pessoas que têm compromisso com Deus, a ciência deveria ser reescrita nesse tipo de pensamento. Claro que eles falam da paixão, da intensidade, mas eu posso dizer que mesmo sem aquele desejo da carne, e é justamente quando ele acaba que o verdadeiro amor surge e ele se torna mais intenso. Porque a paixão é egoísta, mas o amor, ele é altruísta, ele se entrega ao próximo, ele se dedica ao próximo, ele se relaciona para o próximo. Então é justamente quando acaba aquilo que é o egoísmo, que é a paixão, é que o verdadeiro amor surge e começa a crescer cada vez mais e glorifica a Deus, então, a cada dia que passa. Esse momento faz transparecer altamente a imagem de Deus no casal. Qualquer outro plano é uma aberração da imagem de Deus do casal e precisa ser recusado. Qualquer outro tipo de relacionamento ele deve ser recusado e evitado. Nós vivemos uma sociedade que vive para os seus prazeres, vive para as suas paixões, vive para si mesma, é uma sociedade egoísta. E nós estamos aprendendo deste mundo a sermos egoístas. Enquanto me satisfaz, está bom. Quando não me satisfaz, não está bom.
Esse não é o relacionamento que Deus deseja para você. O relacionamento que Deus deseja para você é muito maior do que isso. Então, rejeitem todos esses ensinamentos e vivam de acordo com a palavra de Deus, e vocês verão a bênção de Deus a conduzir as suas vidas. Como proteger a intimidade do casal? Primeiro, evitar situações de constrangimento com terceiros. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Eu escrevi errado aí, da porta da sua casa. Estabelecer um alto padrão de santidade sexual. Em 1 Tessalonicenses 4, 3-8 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com um desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então veja, o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de santificação. O Espírito Santo que habita em você, ele está te conduzindo para uma vida de santificação. E nós, com relação às coisas da carne, as coisas sensuais, o que nós podemos perceber aqui, nós devemos nos abster delas. Então, prostituição, saber usar o nosso corpo em santificação, com domínio próprio, honra, não com desejo de lascívia, né? Não como os gentios que não conhecem a Deus, que vivem para seus próprios prazeres, não. Nós vivemos para agradar a Deus, e esse é o nosso prazer. Por isso que nós conseguimos ter forças por meio do Espírito Santo, que está nos capacitando, então, a viver essa santificação. E se o Espírito Santo habita em mim, ele me auxilia a vencer, e ele vai ajudar você a vencer também, e vai conduzir a sua vida para a honra e glória de Deus. Perdoe os erros escritos aí, agora que eu percebi, mas deu para compreender. Estar vigilante quanto às formas de entretenimento sensual, colocar filtros e manter relacionamentos de prestação de contas no uso da internet. São formas aí de você conseguir vetar alguns problemas, pois com o uso da internet muitas facilidades se tornaram ali simples de você adquirir. Então, ter filtros, né? Procure aí um especialista de internet para colocar filtros que impeçam você de acessar conteúdos indevidos. Então, faça isso, coloque isso, procure uma forma de fazer isso, isso vai ajudar bastante. Salmo 101:3 diz: não porém coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Eu não tenho prazer nessas coisas, eu não quero me apegar a estas coisas. Então eu fujo desta realidade sensual, porque a sensualidade tende a perverter as nossas mentes, fazer com que a gente deseje aquilo que Deus não se agrada. Que seja sempre o propósito de Deus o nosso alvo. Fazer um pacto com os olhos, conforme Jó fez. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Faça um propósito com Deus, de olhar para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu esposo, aí, e olhar somente para ele. Ela, né, o seu cônjuge aí, deve ser a menina dos seus olhos, deve ser aquilo que a gente mais preza na vida, que mais cuida, mais sustenta. Então cuide, assim como Cristo cuidou da igreja e se entregou por ela. Homens, olhem para a sua esposa, ela é a tua igreja, a qual você deve apresentar purificada diante de Deus. Faça um pacto com os olhos, conforme Jó. Fugir de conversas chulas e de duplo sentido. Efésios 5, de 3-4 diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Irmãos, a vida de ação de graça é uma forma, é uma arma contra Satanás. Foi Deus que está conduzindo as nossas vidas. É Deus que está conduzindo a sua vida. Tudo aquilo que você tem
uma forma de você, se você vive em gratidão a Deus por tudo que Deus te deu, você não corre o risco de... Os riscos, não que não corre, os riscos que você tem de cair na malícia, de cair na maldade, de pecar contra Deus, se reduzem muito. É muito mais fácil uma pessoa que vive por ideais. Ai, se meu marido fosse de tal maneira. Ai, se minha esposa tivesse determinado corpo. Ai, se nós tivéssemos uma determinada situação financeira. Ah, se eu morasse em determinado lugar. Quem vive com um pensamento muito no que poderia ser, acaba não sendo grato com aquilo que tem e blasfemando contra Deus, porque não tá, Deus está te dando uma coisa do qual você deveria ser grato e você está pensando numa outra coisa. Os ideais, eles devem existir, não estou falando que você não deve ter ideais, mas ele deve servir só como uma imagem de como o pecado destrói a realidade e de como Cristo pode transformar as nossas vidas, e quando Ele retornar, isso tudo será transformado. Mas enquanto isso não acontece, Ele serve só para provar para a gente como o pecado é danoso às nossas vidas, como ele é terrível e ele distorce a realidade. Mas enquanto isso, enquanto Cristo não retorna, Deus está te dando o privilégio de ter uma esposa. A Bíblia diz que aquele que encontrou uma esposa encontrou o favor do Senhor. Então muitos homens vivem aí ingratos, né? É motivo de brincadeira em roda de homens falar mal do casamento. É curioso quando eu estou numa roda de homens e quando eu comecei a aprender a respeito da vida conjugal, da vida familiar, e que eu elogio a minha esposa, e que eu falo que eu tenho prazer na vida conjugal, de falar como eu amo o meu casamento, como isso traz choque às pessoas, como as pessoas ficam horrorizadas. Nossa, você não acredita, sério mesmo, você está brincando com a gente. Não estou brincando, eu amo minha esposa, eu amo meu casamento, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, e eu falo isso com todas as letras e com muito gosto, porque eu sou grato a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida e pela esposa que Ele me deu. Eu aprendi a ser grato, eu aprendi a importância disso, eu sei o quanto Deus tem me sustentado e quanto Ele tem cuidado de mim por meio da vida da minha esposa. Então isso é maravilhoso. A partir do momento que isso se torna precioso aos meus olhos, é muito mais fácil eu tomar todas as providências necessárias para evitar que o mal entre na minha casa. E quando eu percebo que minha mente está fugindo para um ideal que não corresponde àquilo que eu tenho, eu já posso falar assim, não, olha como poderia ser melhor, pela graça de Deus, a gente um dia pode alcançar isso juntos, uma vida melhor. Então a gente senta, conversa, discute e procura buscar. Assim deve ser. E assim a gente vai aprendendo. Ela é pecadora, eu sou pecador, e ela tem que me aguentar e eu tenho que aguentar. Nós vamos ajustando ali com alegria. É uma alegria quando a gente vê que o outro conseguiu largar um pecado, conseguiu abandonar um pecado, conseguiu juntos ali vencer diante de Deus, e nós nos abraçamos e comemoramos e ficamos satisfeitos e gratos a Deus por tantas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. É justamente no âmbito do casamento que Deus proporciona os melhores momentos de santificação, que seria impossível de se fazer se eu fosse solteiro, se eu estivesse sozinho. Então, percebam, devemos fugir de toda sorte de impureza e devemos viver em ações de graças. Conclusão. As proibições contra aberrações sexuais que encontramos nas Escrituras têm profundas raízes na imagem de Deus e em seu propósito para o casal. Deus não é um velho mal-humorado no céu, um estraga-prazeres. Ele é um Deus zeloso pela sua imagem e pelo bem-estar do homem e do casal que tanto ama. Por isso, protegemos o relacionamento conjugal a qualquer custo, pois ele reflete a glória de Deus e o amor entre Cristo e a Igreja. Todos nós vivemos por um bem-estar. Todos nós. Todos nós queremos ser felizes. E o que nós devemos ter em mente é que nós temos um Deus zeloso e que zela pelo seu bem-estar. O problema não é o que Deus está te dando, o problema é o pecado deste mundo, e a solução
para o pecado Deus já deu Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora o Espírito Santo que habita em nós vai restaurando pela santificação a imagem de Deus em nós. E a cada dia nós podemos refletir uma imagem mais maravilhosa de Deus nas nossas vidas, no momento em que nós nos dedicamos a viver pela sua palavra. Por isso, entenda que nós devemos proteger o relacionamento conjugal a qualquer custo, pois é ele que reflete a glória de Deus e o amor entre Cristo e a sua igreja. Este é a nossa aula de hoje. Reflitam aí entre vocês, existe algum terceiro que esteja interferindo em nosso relacionamento? Que passo podemos dar para resolver essa situação? E quando eu falo um terceiro, eu não estou falando de uma terceira pessoa. Eu estou falando de filhos, eu estou falando do sogro, da sogra, eu estou falando do seu trabalho, eu estou falando do futebol, estou falando dos seus amigos, das suas amigas, estou falando de qualquer coisa que esteja entre você e o seu cônjuge. Deve ser eliminado. Se existe algum terceiro que esteja interferindo em nosso relacionamento, que passo podemos dar para resolver essa situação? Irmãos, Deus os abençoe, que espero que esses estudos estejam servindo para a edificação do seu lar, para a construção de um lar saudável, de um lar que reflita a imagem de Deus. Até mais, até o próximo estudo então.